Fala galera, beleza? O vídeo de hoje é sobre uma doença que tem grande impacto socioeconômico e na saúde pública no Brasil. Ela é a artropatia mais prevalente da espécie humana. Nós vamos falar hoje sobre a osteoartrose, mas que também você pode encontrar como osteoartrite em alguns lugares. O livro de clínica médica da USP, que eu uso como referência para esse vídeo, traz o termo osteoartrite. Eu vou adotar aqui no vídeo osteoartrose, que foi o que aprendi durante as aulas, beleza? Então, como definição, nós temos que a osteoartrose é uma condição degenerativa da articulação, consequência inevitável do envelhecimento. Nós vamos ver isso no fator de risco. Você também encontra como definição uma síndrome com perda qualitativa e quantitativa da cartilagem articular, com uma significativa remodelação óssea hipertrófica focal com uma inflamação secundária, mas essa inflamação não é uma inflamação tão importante, tão evidente. A gente também pode pensar que a osteoartrose nada mais é do que um desequilíbrio, um desbalanço entre a degradação e a síntese de proteoglicanos e de colágeno na cartilagem. Isso vai levar a uma falência da cartilagem que consequentemente causa a osteoartrose. Para a epidemiologia, eu separei aqui que ela atinge 3,5% da população geral acima dos 60 anos e principalmente mulheres. Mas aqui você tem que tomar um cuidado. Até a faixa dos 40 anos, a prevalência entre homem e mulher é igual, mas após os 40 anos a osteoartrose acomete mais mulheres, principalmente nas mãos. Além disso, eu já falei que ela é uma doença que tem um impacto socioeconômico. E o IBGE traz que ela é incapacitante em 7,8%. Então, de todos os casos do INSS de doenças incapacitantes, 7,8% correspondem à osteoartrose. E ela atinge 100% das pessoas acima dos 85 anos. Nós já vimos que ela é uma doença inevitável do envelhecimento. Como etiopatogenia, nós temos fatores genéticos, deformidades, sexo e idade, atividade física tanto ocupacional quanto a esportiva, e afeta até mesmo algumas articulações que não têm uma relação direta com o esporte que ele pratica. A frequência da osteoartrose ela é maior em atletas de elite. E aí se acredita que nesses esportistas a osteoartrose é causada por uma sucessão de microtraumas. E por fim eu separei aqui a deficiência de estrógeno, que para variar permanece controverso. Isso porque de acordo com alguns estudos, a terapia de reposição hormonal pós-menopausa ela deveria ter um efeito protetor, mas isso não acontece. Para os fatores de risco, na osteoartrose primária, que é idiopática, nós temos o sexo, a idade, a história familiar e a obesidade. Para a secundária, traumas, derrame articular, endocrinopatias e distúrbios metabólicos. As articulações mais acometidas são as das mãos, no caso as interfalangianas, a do quadril, do joelho e da coluna. A das mãos, nós já vimos, acomete mais em mulheres. Nos joelhos é importante lembrar tanto da crepitação quanto o derrame articular, o aumento do volume desse joelho. E é uma dor protocinética, ou seja, ela piora com o movimento, limitando inclusive a amplitude de flexão e extensão do movimento, podendo inclusive evoluir para uma deformidade em varo, que é mais comum, e com menor frequência em valgo. Já a osteoartrose de quadril acomete mais homens, e ela pode ser uni ou bilateral. Geralmente ela é incapacitante. E por fim, na coluna, a dor ela é bastante correlacionada com os movimentos e posturas do paciente, melhorando obviamente com o repouso e com o sono. No quadro clínico do paciente com osteoartrose, percebam que eu destaquei aqui a dor articular. A gente tem que caracterizar melhor essa dor. Ela é obrigatória para o diagnóstico da osteoartrose. E além disso, ela é uma dor que melhora com o repouso. Isso é importante para fazer o diagnóstico diferencial de uma outra doença. A rigidez matinal na osteoartrose ela pode estar presente, mas ela dura menos do que 30 minutos. Então o paciente acorda, ele tem a dor e a rigidez, mas essa rigidez após 30 minutos ela melhora. Também podem estar presentes a fraqueza muscular periarticular, os nódulos que são os de Eberdin e Bouchard, e eu vou colocar uma foto aqui explicando cada um deles. E no joelho pode estar presente o aumento do volume mais a crepitação. A crepitação pode estar presente, na verdade, em todas essas articulações que são acometidas, mas no joelho isso é mais comum. Lembrando que a dor é o que motiva o paciente a buscar ajuda médica. Então eu separei aqui um sinal que é bastante clássico da osteoartrose, que são os nódulos. Eles representam aumento de volume de consistência rígida nas articulações interfalangianas, distal, no caso do Eberdin, e proximal, no caso do Bouchard. E você também pode perceber na mão do paciente que você tem uma perda da congruência, da simetria, parece que os dedos estão desviados.
Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os sinais radiológicos. A primeira coisa importante a se dizer é que o exame de imagem nem sempre condiz com a clínica do paciente, e que até 50% dos pacientes não apresentam sintomas, mas já apresentam sinais radiológicos. E os principais sinais são osteófitos nas bordas, redução do espaço articular, esclerose do osso subcondral, cistos subcondrais e colapso do osso subcondral. Nessa primeira imagem aqui da esquerda, a gente consegue ver uma evolução do sinal radiológico. Em A seria um paciente saudável, em B um paciente que já apresenta esclerose, redução do espaço e alguns osteófitos, e finalmente em C, quando o paciente apresenta os cistos subcondrais. E aqui do lado uma radiografia mostrando isso. Na radiografia o 1 representa a redução do espaço articular, o 2 a esclerose subcondral e 3 a presença de osteófito. Aqui está um pouco discreto, algumas imagens você consegue ver o osteófito bem evidente. Então, como eu falei, aqui você consegue ver um osteófito bem evidente no acetábulo e também consegue ver a redução do espaço articular entre o fêmur e o acetábulo. E nessa imagem ao lado de uma coluna, a gente consegue perceber a presença de 2 osteófitos que são bem grandes. O diagnóstico, como você deve imaginar, ele é clínico e radiológico. Mas como eu já falei, o exame de imagem nem sempre condiz com a clínica do paciente, então tem que tomar cuidado. Lembrando que a dor é um sintoma que é obrigatório. Falando do tratamento farmacológico, a Clínica Médica da USP divide entre ação rápida e os de ação lenta. Nos de ação rápida nós temos os analgésicos, os anti-inflamatórios não hormonais, miorrelaxantes, corticosteroides e colchicina. Da classe dos analgésicos a gente pode separar o acetaminofeno ou paracetamol, numa dose de até 4 gramas por dia, para dores que vão de leve a moderada. Lembrando que para o paracetamol você tem que sempre ficar atento quanto à hepatotoxicidade do medicamento. Outros analgésicos como a codeína e o tramadol também podem ser utilizados, além da dipirona. Já os anti-inflamatórios não hormonais são eficazes e eles têm um potencial que é superior aos analgésicos, sendo indicados quando os analgésicos possuem baixa resposta ou dores que vão de moderada a grave. Por não serem hormonais, eles têm como benefício a maior tolerância gástrica. Mas o meloxicam e a nimesulida, por serem seletivos, também podem ser utilizados. E apesar da presença da colchicina aqui nesse quadro, é importante lembrar que ela é mais utilizada para gota. E isso inclusive passa a ser pegadinha em algumas provas de residência, quando eles colocam o tratamento para osteoartrose numa das opções, o paracetamol, e a colchicina em outra. Você tem que assinalar o paracetamol, tá bom? E os medicamentos de ação lenta, eles podem ser divididos entre os sintomáticos e aqueles modificadores da doença. Mas eles também ainda têm uma ação um pouco controversa e a prática clínica acaba sendo mais para os de ação rápida. Lembrando ainda que numa crise você pode utilizar tanto o anti-inflamatório quanto a injeção de corticoide para tratar a crise aguda do paciente. E além do tratamento farmacológico, a gente tem que sempre ver o não farmacológico. Como medidas gerais, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os fatores de risco presentes na vida do paciente. Então, atividades que promovam uma sobrecarga, trauma prévio, deformidade congênita, obesidade, instabilidade articular e hipotrofia de músculos que estão relacionados com a articulação comprometida. Como tratamento não farmacológico, nós vamos fazer a educação do paciente, programas de autoajuda, suporte social, incentivar a perda de peso, exercícios aeróbicos com fortalecimento e alongamento, tomando sempre cuidado para que esses exercícios sejam adequados para aquele paciente. Também está indicado a utilização de palmilhas, bengalas e calçados especiais, como medidas auxiliares. E por fim, como uma última solução, a gente teria o tratamento cirúrgico. Ele está reservado para aqueles casos em que o tratamento clínico falhou. E as opções seriam irrigação, debridamento artroscópico, fenestração do osso subcondral, remoção de osteófitos, osteotomia e colocação de próteses e artrodeses. Bom, era isso que eu tinha para falar, galera, sobre a osteoartrose. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aí nos comentários. E não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no nosso canal e divulgar para o máximo de pessoas que você puder, beleza? Valeu, um abraço!